Sou membro de uma igreja e tenho percebido que ela não é bíblica e teologicamente saudável em alguns pontos da fé. Devo me mudar? Se sim, a partir de qual momento? It depends. Depende. It depends on how unhealthy it is. Depende o quão não saudável é a sua igreja. It depends on what options you have around you. As opções que você tem próximo a você. It depends on if you're the pastor or not. Depende se você é o pastor ou não. If you find yourself leading somebody to Christ, Se você está levando alguém a Cristo, and yet you wouldn't tell them to go to your own church, mas aí você não é capaz de falar assim, vem para you minha would tell them igreja. to go to another church. Aí você vai falar, não, vai para uma outra igreja, porque a minha não presta. Unless you're the pastor trying to improve your church, A menos que você seja o pastor tentando revitalizar a sua igreja, or you're helping that pastor, ou você está ajudando esse pastor, you should probably go to that other church you're telling the young Christian to go. provavelmente você vai para a igreja que você diria para esse cristão, vai para aquela igreja. Provavelmente. Se uma igreja voluntariamente deixa de disciplinar o membro, pois pode causar algum tipo de escândalo na comunidade, como os membros devem proceder além de orar ao Senhor pedindo que intervenha? How should members act other than praying that the Lord intervene? Praying the Lord intervene is a really good thing to do. I think I just leave it there and pray for wisdom. Orar para que o Senhor intervenha talvez seja a melhor coisa a fazer e orar por sabedoria. Eu provavelmente iria parar por aí. Ok. Qual a proporção ideal entre presbíteros e membros? What's the best proportion between elders and members? I think Ephesians tells us that pastors and teachers are gifts from Christ to his church. Eu creio que Efésios nos ensina que presbíteros, pastores e presbíteros são um dom para a igreja. So I'll take as many as he'll give us. Então, quanto mais Deus nos der, melhor. I don't think there's a particular proportion. Eu não creio que exista uma proporção exata. Minha igreja tem um culto de jovens. Que na verdade é chamado de reunião, porém não tem a mesma liturgia de um culto. E alguns jovens participam apenas desse culto que tem uma liderança, porém não tem um pastor específico. Eles não participam do culto principal. Como podemos melhorar esse modelo e quais são os riscos desse funcionamento? How can we improve for them to understand that they have to participate, and what are the risks of leaving this group like that? Well, I think if the group is understood to be an evangelistic group, eu creio que esse grupo tem que entender que ele é uma espécie de um grupo evangelístico. it doesn't matter that much. Isso não importa muito. If it's meant to be a group of Christians, Se é para ser um grupo de cristãos, then they need to know that attending church is 1,000 times more important than going to a youth group. Eles têm que entender que participar da reunião no dia do Senhor é 1000 vezes mais importante do que participar na reunião de jovens. And if they can only do one or the other, they should go to church. E se eles vão escolher entre participar de um ou de outro, eles têm que participar do culto público. If they have time to also go to youth group, Se eles têm tempo também de ir na reunião de jovens, either to evangelize non-Christian youth, seja para evangelizar outros amigos cristãos, trazê-los or para o grupo, edify and be edified by other Christian youth, ou edificar uns aos outros nesse grupo, that's fine as an optional add-on. isso é ótimo como um adicional.
But the pastor of the church is not preaching the word there. Mas o pastor da igreja não está pregando a palavra You're not lá. seeing baptism. Você não está vendo You're batismos not lá. taking the Lord's Supper. Você não está tomando a You're ceia do not Senhor lá. gathering with the congregation. Você não está junto com a igreja como um todo. What are the risks of leaving like that? If they don't change that, and people keep just being on the youth group. Don't do that. Yeah, what are the risks of leaving if you leave the situation the way it is? What might happen? Well, I took the question as an individual asking about what they should do. Yeah, So I don't know what you. At the end, I was like, what happened if you don't touch this matter? Who is the you? Is the you the pastor of the church, or is it you a youth who's Quem asking está for advice? perguntando é alguém que é um I pastor took it to be ou youth asking for advice. provavelmente. Não dá Yeah, para there's- saber. Yeah, probably. I understood your question. Tem cara de ser pastor. It looks like a pastor asking. So he should be concerned. Well, the pastor should clearly teach Então, o pastor deve ensinar de forma bem clara that Christians should attend church. que um cristão tem And que that participar youth do group is culto not público. church. E o encontro de jovens não é culto da igreja, não é igreja por And si. don't let anybody work with the youth who doesn't understand that. E não deixe ninguém trabalhar com os jovens que não entenda isso. O quanto uma marca registrada de uma igreja local, seja um tipo de governo diferente, um viés político específico, ou uma ênfase exagerada em alguma doutrina das Escrituras, podem afetar a saúde desta igreja. Eu também não entendi muito, mas eu vou ler de novo. É que a gente tem que meio que traduzir assim. O quanto uma marca registrada de uma igreja local, seja um tipo de governo diferente, um viés político específico, eu não sei se esse governo é o governo da igreja ou o governo político, viés político específico ou a ênfase exagerada em uma doutrina das Escrituras podem afetar a saúde desta igreja. What if a church has a specific mark that it holds to it so strongly, let's just say church polity or evangelism or I don't know, something else. If the church holds that so strongly and forget the other things, how can that be damaging for the whole congregation? Talk about that. And Yeah, there would be an infinite variety of combinations. Aí vai ter uma infinidade de combinações daquilo que pode acontecer se uma igreja ela se apega a uma dessas marcas somente. What does it mean to hold too tightly to the gospel? O que significa você se agarrar assim de forma forte ao I evangelho? mean, I guess I could say if I have a biblical understanding of the gospel, I don't care about anything else. Eu posso dizer que se eu assim me apego fortemente ao evangelho, eu não me preocupo com I outras don't coisas. care about expositional preaching Eu não or me importo. elders or congregationalism. Eu não me importo com pregação expositiva, com presbíteros So ou long as I have a congregações. biblical understanding of the gospel. A menos que eu tenha uma correta interpretação do evangelho, eu não importo com essas outras I would coisas. say, brothers and sisters, we're responsible to read all of the Bible and be responsible for what the Bible teaches. Eu diria que nós somos responsáveis por ler a Bíblia toda e nos atentar por aquilo que a Bíblia ensina. So we want to be obedient to all the scriptures. Então nós temos que ser obediente a toda a Escritura. If God has actually revealed himself in his word, I want to know what he said. Se Deus revela-se a si mesmo na Escritura, eu quero entender o que Ele diz. Que conselhos o Mark gostaria de ouvir quando iniciou o ministério pastoral? Ele gostaria de ouvir ou ele ouviu? Se fosse hoje, né? Eu imagino que foi essa a pergunta. Quais conselhos ele gostaria de ouvir se ele tivesse no início pastoral? I heard excellent advice. Eu ouvi grandes conselhos. Can you share a little bit? Preach the word. Pregue a palavra. I mean, that's very much what I was.
told. E isso aí é praticamente aquilo que eu fui ensinado a fazer. People didn't tell me anything about church membership. I mean, I wish they had it, but they didn't. As pessoas não me ensinaram a respeito de membresia, por exemplo. Eu gostaria de ter ouvido sobre membresia, mas elas não me ensinaram sobre isso. But they got the most important thing right. Mas eles pegaram a coisa mais importante. Preach the word. Pregue a palavra. Uma igreja local tem EBD de manhã e culto à noite. É um monte de indireta, né, irmãos? Assim. A local church has Sunday school in the morning and the main gathering at night. Mas um membro só vai para a EBD. Ele está em desobediência? But a member only goes to the Sunday school. Is this member being disobedient? Okay, you want to stand up if he's talking about you? Por favor, fique de pé se ele está falando de você. I mean, I assume I'm being used here to make some personal point. Eu presumo que você está fazendo essa pergunta aí I de think I'm forma going to pessoal. pass on that and let your own pastors deal with you. Eu vou passar essa pergunta, eu vou deixar o seu pastor lidar com você sobre isso. Bom, Hey, vamos. I got plenty of problems in my own church. Eu já tenho problema demais na minha igreja, tá bom? I don't need to go borrow in yours. Eu não vou precisar pegar emprestado problemas da sua igreja. Como você pode explicar um pouco mais sobre fechar as portas de certos programas, restringindo-os a membros? Consideramos certos programas, como participar de pequenos grupos, como uma possível porta de entrada para visitantes. How can you explain, like, holding back certain programs like small groups being only for members, when sometimes a small group is a good opportunity to evangelize? Yeah, we do have evangelistic small groups. Nós temos grupos pequenos evangelísticos na nossa igreja. And certainly our community groups know that if they have a non-Christian neighbor they want to invite over to a barbecue their group is having, that's fine. E claro que se uma pessoa lá do grupo pequeno conhece uma pessoa que não é cristã, ela vai convidar essa The pessoa. small group leaders have plenty of discretion. Os líderes de grupo pequeno, eles sabem ser discretos. What we're trying to prevent O que a gente está tentando prevenir? are Christian evangelical gadflies A gente está tentando prevenir esses who ajuntamentos want to taste a church. Evangélicos que possam dar um gostinho da igreja And like Goldilocks, go from church to church. e como os cachinhos dourados And small group to small vai group de igreja em igreja, de until grupo they pequeno em find grupo just the pequeno right one for them. e tenta ficar achando o grupo perfeito It para just ele. discourage that kind of looking. A gente desencoraja esse tipo de Come to procura. our public services. Venha ao culto público Make your judgment based on that. e aí você toma uma decisão a partir disso. Because we want our small groups to be focused on those members growing in Christ. Porque nós queremos focar que os nossos grupos pequenos ajudem os nossos membros a crescerem em Cristo. Our members are welcome to be involved in other small groups that aren't run by our church. They can do whatever they want. Os nossos membros são encorajados a inclusive participar de outros grupos pequenos que não sejam inclusive da nossa própria igreja. Eu vou tentar, acho que tá um pouco aqui, eu não entendi direito, mas qualquer coisa o Marco me ajuda. Facilita aí para mim. Mateus 18 fala sobre o processo de disciplina corretiva. Quanto tempo é necessário para a aplicação desse processo? How much time does it take for this whole process? Exortar o irmão, depois com uma testemunha, One or two witnesses? levar para a igreja, até considerá-lo um gentil e publicano. Diante da falta de arrependimento, quantos dias, semanas ou meses? If you have someone unrepentant, how much time? Days, weeks? It varies a lot. Varia muito. We have had a few situations, Nós já tivemos algumas poucas situações, probably 5 or less, talvez 5 ou menos, in the last 30 years nos últimos 30 anos, that have been so dramatic uma questão tão dramática and clear e clara that the elders have immediately gone to the church at a church meeting que os presbíteros foram à assembleia and asked them to excommunicate someone. e pediram para literalmente excomungar alguém. But that is highly unusual. Mas isso é incomum.
Generally, the elders are working with someone for years Geralmente os presbíteros trabalham com pessoas por anos before it would be brought to the attention of the entire congregation at a members' meeting. antes de apresentar para o último passo para a congregação So como um todo na not at a assembleia. public service, Então, nunca num culto público, but at a meeting just for members of the church. mas numa reunião apenas para os membros de igreja. We have those every other month after the evening service. Nós temos uma reunião dessa a cada 2 meses And we begin by talking about what we call the care list. e nós começamos essa assembleia lá, eles chamam de reunião de membros, com um negócio chamado lista de cuidado, Well, we will bring up someone who is in a particular sin, onde a gente traz para a congregação alguém que está num pecado particular específico. let's say non-attendance. Vamos dizer alguém que deixou de congregar. And we have worked hard to figure out what is going on with it. E nós trabalhamos duro para tentar entender o que está They acontecendo na are situação not being dessa pessoa. responsive to us. E essa pessoa não está respondendo de But volta. they have not been here regularly at this point, probably in a year or 2 or 3. Essa pessoa não está se reunindo na igreja provavelmente há mais de um So ano, we are talvez até now 2. bringing it to the attention of the entire congregation, Então agora a gente conta para toda a asking them igreja, to do their work. pedindo para que a igreja vá atrás dessa If you pessoa. know Tom, will you reach out to him? Se você conhece o Tom, por See if favor, he'll vai atrás respond to dele, you. vê se ele responde a Be você, praying about this. ore por isso, But just realize that we have not resolved this by our next members meeting 2 months from now. mas estejam cientes de que se a gente não resolver isso até a próxima reunião de We membros, may well be asking you to excommunicate Tom as an act of discipline for non-attendance. provavelmente nós vamos pedir de vocês, igreja, a que nós excomunguemos essa pessoa da comunhão da igreja na próxima reunião. Gostaria de saber se o discipulado bíblico pode se resumir a uma boa pregação ou é necessário um momento à parte para isso? By discipleship, you mean discipling? Yes. Be helping somebody else? Yeah. We don't have a word. Well, certainly when I am preaching, I am discipling everybody who's listening. That's certainly. Certamente, enquanto eu prego, eu estou praticando um ato de discipular. Are you asking, should I, as the preacher, be doing more than that? Você está perguntando se eu, enquanto pastor, deveria fazer mais do que isso? Ou a igreja fazer também, ou os irmãos fazerem com a pessoa que está sendo... Ensinar ou gastar tempo? Gastar tempo com ela, individualmente. Porque eu acho que eu imagino que, quando fala de discipulado, o púlpito é uma forma de discipulado, certo? Foi isso que ele falou. Uma vez que o púlpito é uma forma de discipulado, é necessário que essa pessoa tenha outra pessoa acompanhando ela. So, once this person hears the word of God through you, is it necessary for this person to be discipled by someone else? Necessary, probably not. Necessariamente, provavelmente não. Good, almost certainly yes. So, Mas isso é certamente muito bom de ser feito. Sou membro de uma igreja e tenho percebido que ela não é bíblica e teologicamente saudável em alguns pontos da fé. Devo... Hã? Eu já fiz? Já? Já. É porque é muita pergunta, an irmão. important one, too. Eu vou fazer uma minha particular. Eu estou querendo perguntar. Tá ok. Mark, de tudo que você nos ensinou, Of all you taught us, são muitos pontos a serem mudados em muitas congregações. E o que a gente percebe é que muitos pastores ficam temerosos em relação a essas mudanças. And when we see sometimes many pastors fear to do those changes, to apply those changes. E o temor vem por conta dos prejuízos de perseguição, Sometimes this fear comes, a fear of man, of persecution, psicológicos, logical, pressão de famílias. family pressures. Como o pastor deve lidar uma vez que ele se sinta desafiado a mudar, How a pastor should act once he understands that he needs to change, mas ele está com medo? but
por conta dos prejuízos que pode causar. Get my book, Compra o meu livro. How to Build a Healthy Church. É o Deliberate Church. É o Now it's Deliberate How to Church. Build Yeah, a yeah. Church. I was trying to remember the new name. How to Build a Healthy Church. É o outro, não é 9 marcas, é o... mas tem um outro nome. É a Não, é Igreja Intencional, mas está com outro nome. É o verde agora. Alguém tem esse livro aí? É o livro verde que vocês virem ali. Como construir uma igreja saudável. Okay, sorry, that's a new name in Portuguese. I didn't know. Como construir, how to build a healthy church. Ah, well, there. Como construir uma igreja saudável. So get that book. Então, compra esse livro, aquele ali. That one? Não, esse é o Not 9 Nine marcas. Marks. Não. I mean, Nine Marks is a great book. I get Nine Marks. É but, muito bom, mas but não it's é the esse other one. aí. É um outro que também é It's verde. the other one that looks like it. Who has it? Alguém tem esse Não, livro? não. Não. É o livro verde também. I've signed lots of them. Yeah. Lots of people have it. Yeah. He's getting one. How to Build Right a over Healthy there. Church. Someone's running. Dum, 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 dum. Hamon is over there. Running. Let's wait for Hamon. There it is. How to Build a Healthy Church. É esse aí. Right there. Esse livro aqui. In fact, Na verdade, we're going to give this one away for free nós vamos presentear alguém. to someone who tells me you will read it. Para alguém que me promete que vai ler esse livro. Who will read this book? Quem vai ler esse livro? You got a Oh, problem. you got to yell out how soon you will have the whole thing read by. O quão rápido você vai ler esse livro? Grita. I have a bid of 1 week. Will anybody do it in 6 days? Say 1 what? week. 1 week. I've already had 1 week offered. Eu já tenho, Will anybody já do it tenho in uma 6? oferta. Will anybody do it in 6 Alguém days? faz em 6 dias. 2 days? 2 dias. Will you really do it in Você 2 vai days? realmente ler em 2 dias. Now it's a sin to lie. É mentira. Pecado é mentira. Okay, will anybody Mentira é do it in pecado. less than 2 Mentira é pecado. days? Ó, He's offering 48 hours. ele está Will anybody oferecendo do it? 48 horas. Alguém less than oferece 48 menos. hours. Menos de 48 horas. Going once. Whoa, up there. Tem How many hours? alguém levantou a mão aí? Quem levantou? 42 hours? Quantas horas? Hã? 24 hours? 24 horas você vai ler esse livro, você promete? 24 hours. 24 hours. Você promete? Are you going to go to church tomorrow? Você vai na igreja amanhã. Sim, yes. So you will go to church Então tomorrow, você vai na igreja and you will amanhã. not be reading this during the E você service. não vai ler isso no culto. You will pay attention to the Você vai service, prestar atenção no culto. and you think by this time tomorrow you can have it read. E você acha que a essa hora amanhã você vai ter lido o livro todo? It's yours, right? Então é seu. Yeah, great. Yeah. Levanta a mão que o Ryan vai levar aí para você. In that book, Nesse livro, the advice I would give o conselho que nós damos is preach and pray, é pregue e ore, love and stay. ame e permaneça. Give yourself to the ministry of prayer and the word. Se gaste para o ministério da oração e da palavra, Like we see the apostles doing in the early church. como os apóstolos fazem de forma deliberada pela igreja. Pray to God to help you, Ore para que Deus te ajude, to give you wisdom. para te dar sabedoria. Give yourself to teaching your people the word. E se gaste para ensinar a palavra de Deus ao povo. Expositionally. Pastor, pregue de forma expositiva, exponha a palavra de Deus. God's people with God's word. Dê a palavra de Deus para o povo de Deus.